Vou emendar uma pergunta para você e aí vamos girando pela Deise para todos. E qual o poder de transferência de voto que tem o vereador com relação aos seus eleitores para o prefeito e o prefeito para os seus eleitores ao governador e ao presidente? Está perdendo força essa transferência de voto, ou seja, esta eleição por procuração? Muito. Cada vez mais. A TV está perdendo, principalmente na B e na C. A transferência de votos, cada vez mais. O líder político está praticamente em extinção. Antigamente, você fazia mapeamentos nas campanhas das principais lideranças políticas e se despendia muito recurso financeiro, né, para você alugar ali aquele líder político. O próprio vereador também, em campanhas de deputados, ele já foi muito mais importante do que ele é hoje, porque estabeleceu uma comunicação direta via rede social do eleitor com o candidato. E ele precisa cada vez menos desses intermediários. Esse negócio que o Kassab te falou antes de 2016... Tu disseste! Você falou antes de... Isso é um conceito clássico de antes de 2018. O Márcio França fez a coligação assim e já meio que quase ficou fora do segundo turno contra o Paulo Scaff no final, quase foi Scaff e Dória. Verdade. Foi por uma questão de décimos, ele fez a coligação assim. O Rodrigo Garcia fez a coligação assim e o atual prefeito de São Paulo também fez a coligação assim. É aquela coligação voltada... Mas o Rodrigo Garcia foi traído ou os prefeitos não conseguiram transferir? Não dá. Eu acho que assim, num primeiro momento, eles não estavam conseguindo transferir. A hora que veio a onda Bolsonaro / Tarcísio, o prefeito deu uma recuada ali e deixou correr solto ali. Mas também é muito mais difícil. O eleitor, você não precisa mais do padrinho ali para você votar, né? Deise Chocari, transfere ou não transfere? Eu concordo com o Dorgan, transfere muito menos. As redes sociais vieram para mudar essa dinâmica. E a gente tem ainda uma questão que eu acho que tem que ser muito estudada, mas é a questão da vaidade na política com essa ascendência das redes sociais. O que acontece? Muitos candidatos hoje que não tinham padrinho político, mas existe uma dificuldade de transferir a liderança. Então, a gente está vendo isso acontecendo na nacional. Por exemplo, Bolsonaro e Lula não conseguem fazer um sucessor. Isso é um problema, além de muitos, mas é um problema de vaidade, de não querer passar o bastão. Isso tem uma coisa que vem muito forte com rede social, né? O Bolsonaro é um fenômeno na rede social e o Lula não quer passar esse bastão nem para o Boulos, nem para ninguém. E a transferência de voto do vereador para o prefeito, ela diminuiu muito, justamente por causa dessa dinâmica das redes sociais, principalmente em municípios com mais de 200 mil habitantes. Diogo Dalloso, claro que nós não vamos falar absolutamente nomes aqui. Mas se a capacidade de transferência de votos de Bolsonaro e Lula fosse efetiva, haveria apenas 2 candidatos, se não uma miríade de candidatos aqui disputando essa eleição? Já vou lhe responder, só quero antes completar um comentário que o Dorgan fez sobre fake news, lembrando que na época analógica também existiu. 1986, Plano Cruzado, o primeiro que prometia acabar com uma inflação gigantesca. Aí o governo, lógico, continuou emitindo papéis e dinheiro, etc. A inflação foi voltando e congelando os preços, de repente começou a faltar carne. Orestes Quercia era candidato, esse posso falar, né? Não tem problema, morreu na campanha agora. Já morreu. Então, Orestes Quercia era candidato a governador e convenceu a população que a culpa era dos boiadeiros, era dos pecuaristas. E apareceu de laço na mão, laçando um boi, dizendo, eu vou baixar o preço da carne. Deixa eu fazer a imitação. Vou aplicar a lei delegada número 4 e confiscar o boi gordo. Não é isso? Era exatamente isso. Faltando uma semana, né, para a eleição. Faltando uma semana para a eleição. Empatado com o Hermínio. Não, Maluf e Hermínio brigando, ele entrou no meio. Vou aplicar a lei delegada número 4. Eu olhava a televisão, mas o que ele quer dizer com isso? E deu certo. E deu certo. E começou com uma fake news que não havia tempo de responder, porque até produzir os vídeos de resposta já acabou a eleição. Ali não tinha tempo. Pois é, a internet hoje corta isso. Então, existem fake news, é lógico que existem, vão continuar existindo, mas é mais fácil até de desmentir a fake news que viraliza na internet em pouco tempo. Então, eu acho que vem a coisa ruim, mas vem muita coisa boa junto. Eu, logicamente, acabei deixando escapar a pergunta que você me trouxe. Não, eu quero que você só enfoque o poder de transferência. Você acredita que vereadores conseguem transmitir o voto do seu candidato a prefeito para os seus eleitores?
Ou se consegue em partes, talvez? Eu acho que consegue em parte, cada vez menor. Porque agora, para conseguir, eles precisam de mais conversa. Antes, era entregava o santinho e falar, olha, é nesse aqui que você vai votar. Ele informava ao eleitor o que ele ia fazer. Isso, quando era criança, era desse jeito. A coisa vem mudando, vem mudando. Hoje em dia, ele consegue transferir o voto. O fato do Nunes ter mais vereadores na sua campanha pode ser uma pequena ajuda nessa reta final. Aí você que está falando. Querida Laura Porto. Bom, eu concordo que eles perderam muito a força de transferência. O fato é que estamos com São Paulo com uma direita completamente dividida e o próprio presidente Bolsonaro sem saber direito quem ele apoia ou apoiando mais ou menos para ver se no segundo turno ele apoia outro, enfim. Definitivamente perderam muito a força. E, obviamente, que eu vou voltar no comentário das fake news, não teria como me aguentar aqui. Justamente, sempre existiram fake news, isso é um fato, você inventa, né? Isso acontece na vida pessoal das pessoas, quizás na política. Mas, hoje, quando você faz isso dentro de um mecanismo de comunicação que atinge milhares de pessoas em segundos, o ponto é que isso ganha uma amplitude muito grande e muito rápido. Por isso que essa questão de fake news e tudo mais é um ponto tão relevante, principalmente também nas eleições. É óbvio que esse ponto também é possível desmentir, só que assim, o quanto uma pessoa que tem muita mais visualização que outras vai chegar o contraponto de outra pessoa, enfim. Volto mais uma vez à questão da bolha. Só vai chegar para você o que você costuma consumir. Então, o contraponto do outro se defendendo talvez nunca chegue para você, porque não é um conteúdo que você consome. Você está sendo influenciado o tempo todo na internet, é isso. Agora, Dorgan, a questão também é como diferenciar o que é uma crítica, o que é uma censura, o que é uma opinião, o que é um engano, de uma informação deliberadamente falsa, que seria o fake news. Eu acho que esse talvez seja o grande problema que temos, e no mundo inteiro, não só no Brasil, fazer essa distinção sem coibir com tanto exagero o que as pessoas se manifestam nas redes sociais. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que o que mais eu receio das redes sociais é apologia a crime, seja crime que for. Eu acho que isso tem que ser combatido, tá? Quando isso não é livre manifestação, apologia a crimes, desde crimes comuns, claro, até vamos matar o líder tal, vamos derrubar o governo. Mas isso é crime. Então, esse tipo de coisa eu acho que tem que ser combatido. Isso é nocivo, isso nem é liberdade de expressão. Apologia a coisas absurdas, como fascismo, nazismo, racismo, xenofobia. Sabe, isso daí não é livre-arbítrio. Outro dia um sujeito falou livre pensamento, a teoria lombrosiana, por exemplo. Cesare Lombroso. Que você faz a medida da cabeça do cara. Médico italiano que definiu o perfil e o caráter da pessoa a partir de características físicas. Isso daí é começando a estudar a calota craniana de criminosos. O Mussolini acreditava nisso, por exemplo, e ele pegava, às vezes, e prendia caras baseados com a caixa craniana. Então, assim, esse tipo... O cara, não, eu acredito nisso, né? Tem um rapaz ali que defende o sebastianismo, que você tem que matar o Papa. Isso daí não é... Isso é bizarro, né? Agora, liberdade de expressão, eu acho que não. Todos têm o direito de ter, e não é porque feriu a liberdade de expressão de alguém, o que você acredita, que você vai tolir aquele cara da censura. Agora, Deise, eu não sei se eu estou enganado, tolir de alguma forma, mas eu não vi muito nesta eleição os vice-prefeitos. Não sei se teve mais, eu sou eu que não queria... Teve, não teve. Nas outras eleições eu vi eles mais presentes. Tinha até debate de vice-governador, vice-presidente. Estou enganado? Se tiver também, houve isso ou não teve tanta participação? Eu não observei. Não, até me chamou a atenção que ontem, no debate de ontem, um dos candidatos falou bastante na vice, que tinha sido prefeita de São Paulo, né? Foi a primeira vez que eu vi realmente nomear assim, o vice-prefeito. Esses debates, esse debate especificamente dessa eleição municipal aqui, ele teve uma questão de um protagonismo muito diferente, né? Praticamente todos os debates, eles giraram em torno de um nome, né? Eles acabaram girando em torno do nome de um candidato que conseguiu centralizar toda a atenção. E tem um ponto também, acho que acabou contribuindo também para esse desaparecimento dos vices aí, que foi essa questão justamente da gente ver pela primeira vez entrando com tanta força a questão das redes sociais nessas eleições, né? Na eleição para São Paulo.
A gente tem que lembrar que na última eleição para a prefeitura, o Boulos foi muito bem nas redes sociais. Inclusive, ele ameaçou ali o Covas em alguns momentos, porque a gente inclusive fazia análises naquele momento falando que era a primeira vez que a gente via a esquerda no Brasil conseguindo entender as dinâmicas da rede social. E aí, o que a gente teve nessa campanha agora para a prefeitura? A gente teve um cara que era completamente de fora desse sistema político, e aí vamos lembrar que uma pessoa que sai candidata à prefeitura da maior capital do país e termina o primeiro turno ali com praticamente 25%, cara que não foi deputado, não foi vereador, não foi prefeito, não foi nada. Então, toda a discussão acabou girando em torno desse personagem, né? E aí a própria questão dos vices, ela ficou de fora. Você viu, Diogo? Eu não reparei, não, os vices, porque o vice é importante na ausência do... Às vezes o prefeito se anima a ser candidato a governador, é o vice, já aconteceu isso, né? Exatamente. E eu não via muita participação deles. Ao que se atribui isso? Quiseram esconder os vices? Ainda mais na cidade de São Paulo, que se tem essa preocupação de que já aconteceu muitas vezes do vice acabar assumindo, né? Não foi nenhuma, nem duas, nem apenas 3 vezes. Mas eu concordo plenamente com você, os vices ficaram mais de lado. Parece, no fundo, que nenhum dos candidatos tinha propriamente uma afinidade direta com o seu vice. Talvez fosse o caso de pensar se o sistema de escolha de candidatos, especialmente de vices, é o que entrosa muito bem, porque talvez se colocasse os dois juntos para discutirem, fazer uma palestra, alguma coisa assim, talvez houvesse divergências que acabassem atrapalhando a campanha e realmente acabaram deixando eles mais de lado. Agora, eu achei também que poucos vereadores apareceram do lado dos candidatos a prefeito. Também era muito mais comum mais vereadores estarem colados nos prefeitos. E por falar em vereadores, eu queria, se você me permitir, Capês, lembrar que domingo a gente vai voltar para vereador também. E que é extremamente importante o cargo do vereador, a função do vereador, e a gente precisa dedicar pelo menos uns 30 minutos para dar uma pesquisada e escolher bem um vereador que se identifique com você. Né? Tem 50% de indeciso ainda, hein? 50% de indeciso. De vereador. E o Dorgan me perguntou aqui, o Diogo da Luz não é candidato. Não. Laura Porto, como é que você vê, então? Agora a pergunta que eu faço é, foram debates intensos, calorosos, agressivos, um pouco de pancadaria, mas eu pergunto a você, deu para extrair algum tipo de proposta, de visão geral, sem falar de candidato, nome de candidato, mas em geral, a cidade de São Paulo, imaginemos se a cidade de São Paulo ganhasse corpo e a cidade de São Paulo, corporificada, sentasse numa gigantesca banqueta, ligasse a televisão e a cidade começasse a assistir. O que vocês vão fazer por mim? Cuidem de mim. A cidade de São Paulo ouviu alguma coisa que possa, em geral, sem nominar que candidato falou o quê? Olha, eu vi uma tendência a falar mais de propostas nos últimos debates, né? Nós tivemos o início com a super espetacularização, como nós falamos, que até inclusive os vices ficaram sim de lado, porque o foco foi nessas brigas, foi nessas questões pessoais, foi nos recortes de todos, né? Porque todos foram aprendendo a utilizar mais as redes sociais. E nos últimos debates, onde todos tiveram que ter um tom um pouco mais leve nessas questões de provocações e brigas, porque de fato surgiu uma certa rejeição. E eles viram que tinham que ser todos mais a menos, né? Não tivemos mais nenhuma cadeirada. Esse é um bom exemplo. E aí, eles falaram um pouco mais sobre as propostas de fato, mas muito menos do que nós, eleitores, esperávamos, né? Renato Dorgan, qual é a proposta geral ali? Teve alguma linha geral de proposta? O que vai ser feito na cidade? Ou vão ficar trocando cadeirada? Eu acho que os últimos debates, sim, principalmente o de ontem, se falou bastante coisa, até principalmente mobilidade urbana, se tocou algumas coisas, saúde se falou ali, que é um problema, né, principalmente na classe C e D. Eu acho que o que você falou aqui, Porto, aquela hora, Laura Porto, é que a ideologização do que você falou, eu acho que está polarizado. A ideologização é ainda muito... a sensação que tudo é polarizado é muito da classe A, B1. Na B2, na medida que você vai descendo, na C, e principalmente na D, mas principalmente na C e na D, a polarização existe, tudo, mas ela entra num segundo plano na discussão. A questão dos serviços, ela entra.
né? A discussão é muito grande, principalmente na B2, na C e na D, dos serviços. São Paulo tem problemas de saúde, transportes, é visível. E ontem foi apresentado ali bastante. Eu acho que foi discutido algumas coisas, não foi discutido na medida que tinha que ser. O que eu acho que faltou muito foi a questão da Cracolândia e da segurança pública. Se trouxe muito pouca coisa. Eu sei que segurança pública não é uma incumbência direta do município, né? Mas o município tem sua parte dentro da segurança pública. De uma maneira ou de outra, ela tem uma fusão ali com o Estado e com o governo federal de competências ali. Então, assim, faltou isso, mas se discutiu razoavelmente os últimos debates, principalmente de saúde e transporte. E mobilidade, não transporte. Já que houve essa discussão, e já que vamos imaginar que a cidade de São Paulo está nos assistindo agora, né, para falar para essa amada cidade onde, por exemplo, eu nasci, acho que mais um aqui, o Diogo também. Eu também. A Laura e você, a Deise também é de Porto Alegre, né, Deise? Belíssima Porto Alegre. Bom, eu pergunto aqui para você, Deise Ciocari. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa, dando uma entrevista aqui no programa Direto ao Ponto, ele fala, olha, a ideia da internação compulsória de quem está ali, abandonado na rua, que já perdeu completamente o seu poder de autodeterminação, é um zumbi, é um trapo humano que não pode ser tratado em sistema ambulatorial, que ficando lá é alvo de traficantes ou pratica tráfico, não me é completamente contrária. É apenas ele condiciona que seja feito isto individualmente, mediante análise, laudo e ordem judicial. Como é que se faz? A Cracolândia, não existe... Cracolândia é um amontoado de pessoas dependentes químicos que não tem para onde ir. Se você tira de uma calçada, eles vão para outra. Não dá para tratar isso sem cuidar, sem tratar da pessoa, que está praticamente, não sabe disso, mas está pedindo socorro. Como você cuidaria da questão da Cracolândia? É uma pergunta fácil demais para você poder resumir aqui, e os outros vão poder também falar. Já que vamos debater nós aqui. Se souber, Cracolândia, eu quero saber você. Se souber encontrar uma governadora, viu? Muito bem. Vamos lá. Como é que você vai resolver a questão da Cracolândia? Nossa, mãe. Olha, Capês, eu conversei há um tempo atrás com o Marconi da Fundação Pro Centro. Acho que é Fundação Pro Centro, se eu não me engano. O Marconi, o Diogo conhece. E o Marconi sempre fala, ele tem um envolvimento muito grande ali com o centro da cidade de São Paulo, e ele sempre fala uma coisa que eu acho que talvez seja um caminho. Mas o Marconi fala assim, não adianta você simplesmente pegar a pessoa, internar ou não dar condições para ela, né? Você tem que fazer com que essa pessoa se sinta parte da sociedade. Então, não é simplesmente jogar a comida para ela, ou jogar o remédio, ou dizer você vai ser internado. Senta aqui num ambiente limpo e confortável, vamos comer, vamos conversar com o assistente social, por que você está aqui? De tudo que eu já ouvi, essa questão da humanização que o Marconi apresentou talvez tenha sido o ponto mais sofisticado de tudo que eu vejo, né? A internação compulsória, ela não me parece ser uma medida que funcione. Mover as pessoas, como já tentaram, também já se mostrou que não funciona. Então, talvez humanizar e juntar educação, assistência social para tentar fazer alguma coisa pode ser um caminho, assim. Mas o Marconi da Procentro, para mim, foi a melhor explicação que eu ouvi, assim, o início de alternativa. Diogo da Luz, mas alguma coisa tem que ser feita, porque a pessoa está lá, está parada, está na rua, suja, passando fome, consumindo drogas. Ela tem que ir para algum local. Como é que você vai fazer e aonde vai ser feita essa humanização? Capês, como paulistano, e somos 11 milhões de pessoas que moram aqui, nem todos nasceram, mas todos são paulistanos, na verdade, nós devíamos ter vergonha de ter poucas mil pessoas nessa condição. São poucas mil, especialmente Cracolândia, são 3, 4, 5 mil, não são tantas assim. Nós somos 11 milhões. Como que a gente pode dizer, não, esse é problema da prefeitura, ela não resolve, é um absurdo. Não, esse problema é de todos nós. Tem que ser feito, como disse a Deise, de conversas com o Marconi, que conhece muito bem o centro, nós temos que fazer mutirões, nós temos que nos envolver, assumir a responsabilidade e conversar com essas pessoas. Como que se tira uma pessoa do vício do álcool? Como se tira uma pessoa do vício da droga? Como é que a gente faz isso com parentes? A gente busca clínicas, busca especialistas, conversa, é muito trabalhoso, busca alcoólicos anônimos de uma série de entidades e faz um trabalho de formiguinha.
dia após dia, dia após dia. Não importa quanto tempo a gente leve, se a gente se unir um pouco mais e trabalhar mais em mutirão e parar de achar que o problema é só da prefeitura ou só do governo do estado, de mais ninguém, a gente acaba resolvendo esse problema, mas temos que ter essa consciência. Não tem uma fórmula única, cada pessoa precisa de um encaminhamento. Lá no meio tem alguns que são criminosos escondidos, tem alguns que nem são drogados e estão apenas perdidos na vida, tem alguns que estão fugindo de dívidas e nós temos que ver caso a caso e temos que resolver o problema dessas pessoas. Laura, agora, as igrejas, elas têm um papel muito importante, independentemente de religião, de fé, elas têm feito um trabalho importante e acho que talvez poderiam ser um parceiro mais eficaz se o Estado desse mais condições para ela atuar. Porque um dia eu estava conversando com um psicólogo, ele falou, a questão do vício é psicológico, né? A vontade invencível de continuar a consumir a droga. E muitas vezes uma força contrária, psicológica também, como a fé, poderia contribuir decisivamente para mudar aquele rumo. E, às vezes, eu estou dizendo não a igreja enquanto a questão da fé, mas questão como um equipamento, um instituto social de ação e recuperação, porque o Estado é laico e a Constituição autoriza esse tipo de parceria. Essa seria também uma solução? E como você vê a análise aqui feita pela Deise e também pelo Diogo da Luz quanto ao aspecto da humanização? Não, eu já votaria nos dois, sem dúvida. Você já fazer a chapa, Diogo. Pode fazer a chapa. Não sei, nós discordamos muito hoje, mas esse ponto... Brigaram o tempo todo? Mas esse ponto eu votaria porque, de fato, tem que ser uma questão humanizada. Estamos ali falando de pessoas, estamos ali falando de um ser humano que precisa de ajuda, né? A gente não pode simplesmente tratar como se fosse nada e justamente o que os meus colegas de bancada disseram é isso, né? Tem que ter uma humanização, tem que pensar em algo para acolher essas pessoas, até a questão de aumentar abrigos e tudo mais, é um ponto super relevante e aí você já mexe na estrutura mesmo da cidade, então são muitos pontos e eu vejo, infelizmente, como longo prazo, né? Nós não temos como resolver isso de forma imediata e, de fato, é um trabalho de formiguinha, como foi dito. E a questão, inclusive, aqui das igrejas, eu acho um ponto super positivo. Nós sabemos todo o trabalho social que diversas outras religiões também fazem, que são de tamanha importância, e como é importante, muitas vezes, para essas pessoas terem algo para se apegar, que seja na fé, né? Que seria excelente. Então, essas parcerias eu vejo com extremo bons olhos.